Estejam bem. Vamos começar mais uma aula de história. O tema desta aula será sobre a Roma da Antiguidade. A Roma da Antiguidade se divide em três grandes fases. A primeira fase é a monarquia, a segunda fase é a república e a terceira fase é o império. Nós vamos começar estudando a monarquia, mas antes de entrar praticamente na monarquia, vamos entender um pouco sobre a localização de Roma. A Roma ela se localiza no mar Mediterrâneo e é limitada, né, pelas cordilheiras dos Alpes e os mares Tirreno, Adriático e Jônico. Essa cidade ela vai se tornar muito conhecida e famosa porque ela vai expandir os seus domínios e ela vai acabar se tornando um vasto império que vai controlar praticamente todo o mundo antigo. A origem histórica de Roma. A Roma ela foi fundada nessa região do Lácio, que era habitada basicamente por dois grandes grupos, pelos latinos, também conhecidos como italotas, e pelos etruscos. Os etruscos é um povo que veio, um povo de origem oriental, que se deslocou para a Europa e acabou se fixando na Península Itálica por volta do século VII a.C. Eles gostavam muito de dança e música. Os latinos ou italotas eram poderosos comerciantes, fabricantes de tecidos que praticavam pirataria e construíram na região do Lácio várias aldeias. Os etruscos eles tinham um espírito expansionista e através disso é que a aldeia romana vai se transformar em uma cidade. Os etruscos também vão ser responsáveis pela formação de governo, pela primeira formação de governo de Roma, que é a monarquia. Então, as origens de Roma, nós temos então os etruscos, os latinos e italotas e também os gregos. Vocês devem lembrar que quando nós terminamos o estudo da Grécia, Roma domina a Grécia. Então, muitos gregos participaram da história de Roma, do seu processo expansionista. Formas de governo de Roma, que é o que nos interessa no momento. A primeira forma é a monarquia. Então, a primeira forma de governo de Roma foi a monarquia, que é o chamado período da realeza. Os reis eles tinham apenas a função executiva, judicial e religiosa. Na área legislativa, seus poderes eram bem limitados. E quem é que limitava os poderes dos reis na área legislativa? Quem limitava era o Senado ou Conselho de Anciãos. O Senado ou Conselho de Anciãos ele era formado pelos chefes das maiores famílias do reino. Eles propunham novas leis e fiscalizavam as ações dos reis. Então, mesmo que o rei tivesse a ideia de uma lei, teria que passar pelo Senado. Quem propunha leis, na realidade, era o Senado. E eles fiscalizavam as ações do rei, ou seja, limitavam o poder real. Uma vez que uma lei era aprovada no Senado, ela ainda tinha que passar por outro órgão, que era a Assembleia, ou Cúria. Eram cidadãos em condições de servir ao exército, eles elegiam altos funcionários e esses funcionários é que iam aprovar ou não as leis e eram esses funcionários que aclamavam ou não ao rei. Nós temos aqui uma gravura com o Senado Romano ou Conselho de Anciãos. O Reino de Roma. O Reino de Roma, também conhecido como Monarquia Romana, foi um período da história da Roma Antiga que foi dominado pelos chamados reis sabinos e etruscos. Tá? Durante esse período tiveram vários acontecimentos importantes. Durante a monarquia romana, vários acontecimentos muito importantes para a história de Roma, tais como a unificação de vários povos que vão dar origem à cidade de Roma, nome derivado provavelmente de Rumon, que era a forma que os latinos chamavam o rio Tibre. A drenagem dos pântanos da região do Lácio e o despejo de dejetos direto no rio Tibre. A grande e famosa cloaca máxima, que existe até hoje, gente. Se vocês forem em Roma, essa cloaca máxima ainda é operacional, ainda está funcionando. Então vamos voltar lá. Durante a monarquia, ocorreram importantes acontecimentos, como a unificação de vários povos que vão dar origem à cidade de Roma. Eu acabei de falar para vocês que esse nome Roma provavelmente seja derivado de Rumon, que era a maneira como os nossos amigos latinos denominavam o rio Tibre, e falei também que eles despejavam os seus dejetos, né,
diretamente no rio Tigre, que é a chamada cloaca máxima. Do latim maior esgoto, né? Cloaca máxima significa em latim maior esgoto, que existe até os dias de hoje. Né? Então, acontecimentos importantíssimos desse período. E eles também, influenciados pelos etruscos, eles vão começar a fortificar as cidades. Essas cidades fortificadas, além de já eram importantes centros comerciais, elas se tornam centros comerciais seguros e atraem muitos comerciantes e artesãos. Né? Muitos historiadores até acreditam ter sido as origens dos plebeus que se anexaram à nova cidade, formado pelos patrícios e clientes, a população originária da cidade. Então, observa como é interessante esse período da monarquia romana. Esse período, então, que foi governado por reis sabinos e latinos, né? Sabinos e etruscos, me perdoem, e ele é importante porque é o período da unificação dos vários povos que vão dar origem a Roma. E nós vimos que esse nome Roma ele é um derivado da maneira como os povos latinos denominavam o rio Tibre. Nós vimos que é um período também de grandes obras, onde eles fazem a drenagem do pântano e criam a sua cloaca máxima, que é onde eles despejam todos os dejetos da cidade no rio Tibre. Né? Aliás, até hoje existente, né? Essa cloaca máxima. Nós vimos também que o povo etrusco, por ser um povo expansionista, ele tinha como característica a fortificação de suas cidades. Roma já era um ponto comercial importantíssimo por causa dos latinos. Com essa fortificação criada pelos etruscos, ele se torna um centro comercial importante e seguro, o que vai atrair muitos artesãos e comerciantes para a cidade de Roma. E muitos acreditam que essa é a verdadeira origem dos plebeus. Então, muitos acreditam que os plebeus eles se originaram dessa forma, grupos de comerciantes e artesãos que, por verem essa região, essa cidade de Roma fortificada e próspera, acabam se deslocando e fixando morada lá. E esses plebeus que chegam lá vão se somar a quem já existe, que são os patrícios, que realmente são os fundadores da cidade, e os clientes. Aqui nós temos um quadrinho para a gente poder entender melhor como funcionava o sistema político em Roma. Nós tínhamos a figura do rei, que detinha o poder político, religioso, jurídico e militar. Nós tínhamos o Senado, que é o Conselho de Anciãos, formado por aristocratas patrícios que fiscalizavam o rei e elaboravam as leis. Depois nós tínhamos a Assembleia ou Cúria, que é onde os cidadãos votavam as leis criadas pelo Senado. Nós também não podemos esquecer que a Assembleia e Cúria era quem aclamava o rei. Também dependia da aclamação da Assembleia para que um rei assumisse ou não o poder. O último monarca foi um cidadão chamado Tarquínio Soberbo. Esse Tarquínio Soberbo ele era filho de Tarquínio Prisco. E o reinado dele foi marcado primeiro pela não aceitação popular e também não era aceito pelo Senado. Por quê? Porque esse cidadão era um verdadeiro tirano. Né? Ele era muito antipático ao povo e pouco confiável, porque ele subiu ao poder matando o próprio sogro, que era Sérvio Túlio. Né? Então ele era considerado um rei extremamente cruel. Mas Tarquínio também, pode-se dizer assim, ele também teve o seu lado bem sucedido. Né? Não foi só crueldade, ditadura e traição. Né? Então nós vamos ver que ele conseguiu fazer o desenvolvimento e crescer o poder de Roma por toda a Itália Central. Né? E Roma, no seu período de governo, vai crescer muito e vai se tornar muito próspera. O grande feito do governo do Tarquínio Soberbo aí foi a finalização do Templo de Júpiter, da Cloaca Máxima, que nós já falamos anteriormente, obras que tinham sido iniciadas por seu pai. Né? E também ele finaliza o famoso Capitólio em 510 a.C. Os historiadores eles se dividem um pouquinho quanto ao destino de Tarquínio Soberbo. Né? E nós vamos apresentar aqui as duas versões para o fim
do governo de Tarquínio Soberbo. Vamos ver a primeira versão, né? A primeira versão de alguns historiadores que acreditam que as medidas tomadas pelo Senado para derrubar o governo de Tarquínio Soberbo e exilá-lo, assim como a sua família, foi motivada devido a um estupro. Infelizmente, essa palavra é feia, mas eu tenho que relatar, devido a um estupro, né? Esse estupro aconteceu porque o filho do rei, o filho do Tarquínio, Cesso Tarquínio, acabou violentando Lucrécia, a esposa de um patrício muito influente na época, de um senador muito influente, né? Chamado Lúcio Tarquínio Collatino. Esse patrício, esse senador influente, junto com Lúcio Júnior Brutus, que são considerados os fundadores da República Romana, eles destronam e vão exilar Tarquínio e sua família. Então, como eu já falei para vocês, essa é uma das versões existentes para o fim do governo de Tarquínio Soberbo, ou seja, o filho do Tarquínio, o Cesso Tarquínio, acabou estuprando a esposa de um famoso senador romano. Esse senador romano, junto com os seus iguais, junto com os demais senadores, vão promover a derrocada do Tarquínio Soberbo do poder e vão exilá-lo de Roma junto com sua família. Outros historiadores afirmam uma outra história, um outro motivo para o fim do governo de Tarquínio Soberbo. Esse motivo seria porque Tarquínio Soberbo, ambicioso, desejava governar de forma absoluta Roma, sem intervenção de assembleia, também conhecida como Cúria, e sem intervenção do Senado, também conhecido como Conselho de Anciãos. E qual foi a ideia do Tarquínio? Ele começou como é que eu vou explicar? A se tornar um rei populista, a tentar agradar os plebeus, principalmente, com festas, com benesses, com doações, atraindo a simpatia dos plebeus para, no futuro, liderá-los numa revolta contra o Senado. Só que os senadores acabaram descobrindo os planos de Tarquínio Soberbo e o expulsaram, o exilaram de Roma junto com sua família. Pessoal, essas são as duas versões existentes, as duas versões propaladas por historiadores para o fim do governo do nosso amigo Tarquínio Soberbo e para o fim da monarquia em Roma. Então, com o término da monarquia em Roma, vai começar um novo período da história romana chamada República, que será tema de um próximo estudo nosso. Então, aí nós temos cunhada uma moeda onde parece o rosto, a efígie de Tarquínio Soberbo. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade romana. A sociedade romana, que basicamente estava dividida em 4 classes distintas. Os patrícios, que é a classe dominante, são considerados os chefes, considerados descendentes dos lendários fundadores da antiga Roma. E eles eram os proprietários das maiores terras e também das terras mais férteis. Na sociedade romana, eles são a aristocracia. Eles tinham os direitos políticos com exclusividade, somente eles podiam formar governo. Eles eram, então, a nobreza da época e tinham diversos privilégios governamentais. Um deles era não pagar impostos. E podiam se eleger senadores. Então, nesse período, o senador só se fosse patrício. Todos os patrícios ocupavam posições de destaque nas instituições públicas, exército, religião e também no judiciário. E eles eram os principais credores dos plebeus. E os nossos amigos patrícios viviam na abundância e realizavam festas muito luxuosas, né? Nós temos também uma outra classe, que é a classe dos plebeus, que é a maioria da população. Então, a maior parte da população de Roma é constituída de plebeus. Eles eram imigrantes, muitos vieram em resultado das primeiras conquistas de Roma, eles eram livres, eram dedicados ao comércio, eram dedicados ao artesanato e à agricultura, mas não eram considerados cidadãos romanos, então eles não podiam participar de cargos públicos, nem da Assembleia Curial,
e suas famílias não eram legalmente reconhecidas, eles não tinham direitos políticos. Vamos para a terceira classe social de Roma, que são os clientes. Alguns eram estrangeiros, alguns plebeus, que para sobreviver se associavam aos patrícios. Eles prestavam diversos serviços pessoais em troca de ajuda econômica e proteção social. Então, essa classe de cliente, que vem de clientela, ela serve diretamente os patrícios, que os sustentam e os protegem. Então, vocês podem ver qual é a diferença básica entre um plebeu e um patrício. O plebeu ele é um homem livre, ele tem o próprio comércio, o seu artesanato, sua agricultura. E os clientes são livres, mas eles trabalham única e exclusivamente para os patrícios. E por isso eles dependem totalmente dos patrícios, tanto para sobreviver como para ter alguém que os proteja. Bom, e finalmente a última classe social, os escravos. Em Roma, tu se tornava escravo de duas formas: por guerra e por dívida. Por guerra, Roma vai lá, conquista uma nação, parte da população que tem condições de trabalho, e quem eles consideravam essa população que tem condições de trabalho? Crianças de 10 até adultos de 22, 25 anos. Era o ideal, o que eles mais gostavam nessa faixa etária, de transformar em escravos. Também eram muito valorizadas as mulheres, né, porque originariam novos escravos. Nós não podemos esquecer que a sociedade romana, assim como a sociedade grega, ela era escravista. Ela gostava de escravos e dependia deles. E os escravos romanos, assim como os escravos gregos, ele não era só o escravo de lavoura ou só o escravo que atuava na residência do patrício. Eles trabalhavam em serviços domésticos, agricultura, eram capatazes, artesãos, professores. Eles eram como uma propriedade do seu senhor. E por ser propriedade do seu senhor, ele tinha total liberdade de fazer o que quisesse com os mesmos. Podia vendê-los, podia alugá-los, podia matá-los, podia castigá-los, podia fazer o que quisesse com eles. Bom, gente, nós temos aqui uma pirâmide social de Roma. Vocês veem que no topo da pirâmide, quem governa, patrícios. Nós temos os clientes, que são dependentes e agregados dos patrícios, e temos os plebeus, que a princípio não tinham direitos, constituíam uma boa parte da população, mas eram homens livres, tinham seu próprio comércio, eram artesãos, e por aí vai. Se nós somarmos clientes com plebeus, vai dar a maior parte da sociedade romana. Na base da pirâmide, seja por guerra ou por dívida, nós temos os escravos, que são fundamentais para as atividades produtivas romanas. Então, só relembrando, os patrícios são os fundadores de Roma e seus descendentes são os maiores proprietários das terras mais férteis, os principais credores dos plebeus. Quem são os plebeus? Os plebeus são homens livres que não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terra. E os clientes? Os clientes eram aqueles que dependiam dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca dos seus serviços e de votos nas eleições. E, finalmente, os escravos, que eram prisioneiros de guerra e seus descendentes ou pessoas que não pagavam, ou eram descendentes de pessoas que não pagaram suas dívidas. Bom, gente, aqui nós estamos encerrando a primeira fase da história da Roma Antiga, que é o período monárquico. Nós vamos ver que mesmo nesse período monárquico já existe um processo expansionista. Nós vamos também observar que no período monárquico é ocupado por reis de descendência latina ou etrusca. Nós observamos que o último monarca foi Tarquínio Soberbo, e para o fim do seu governo existem duas versões. Alguns historiadores dizem que o filho de Tarquínio Soberbo ele estuprou
a esposa de um patrício, de um senador, e esse senador, com a ajuda dos seus iguais, outros senadores, vai acabar exilando Tarquínio Soberbo, o rei, e sua família. Outros historiadores dizem que Tarquínio Soberbo desejava governar de maneira absoluta. Gente, não podemos esquecer que o Tarquínio Soberbo ele não tinha uma fama muito boa, ele era visto como um tirano cruel, como uma pessoa que chegou ao poder assassinando o próprio sogro. Então, ele não era muito bem visto, né? Então, alguns historiadores dizem, por isso que essa versão é mais difícil de acreditar, que Tarquínio Soberbo desejava governar de maneira absoluta e começou a fazer benesses aos plebeus para, no fim, no momento futuro, recrutá-los e utilizar os plebeus para, junto com suas forças, junto com as forças do rei, derrubar, acabar com o Senado, para que o nosso amigo Tarquínio Soberbo passasse a governar absolutamente sem interferência de ninguém. Por que é difícil acreditar nessa segunda versão? Porque os plebeus, assim como toda a população de Roma, conhecia Tarquínio Soberbo, né? Sabia da sua índole, da sua fama de crueldade ditatorial. Então é meio difícil de acreditar nessa segunda versão, mas nós temos que conhecer ambas. Nós vimos também as classes sociais de Roma, os patrícios, que são os filhos dos fundadores de Roma, que vai ser a aristocracia local, os que possuem as melhores terras e as maiores terras, os grandes latifúndios produtivos. Nós vimos também que existiam os plebeus, eram homens livres, que imigraram para Roma e lá exerciam trabalho de comércio, artesanato, também tinham pequenas propriedades. Eram homens livres, mas não eram considerados cidadãos romanos, logo não poderiam ter cargos públicos e muito menos direitos políticos. Os clientes, eles serviam basicamente, eram livres, mas serviam basicamente os patrícios, e por isso dependiam dos patrícios tanto para a sua sobrevivência, alimentação, moradia, etc., como proteção. E os nossos amigos clientes, alguns deles tinham direito ao voto, eram considerados cidadãos romanos. Tá certo? Os plebeus e clientes somados vão dar a origem à maior parte da população romana. Na base dessa pirâmide social, nós vimos que existem os escravos. Em Roma, tu pode se tornar escravo de duas formas. Ou por débito, teu pai, tua mãe, alguém não pagou um débito, então o credor tem todo o direito de transformar o devedor ou os seus descendentes em escravos. Ou por guerra, quando a nação romana invadia outras nações, levava os jovens mais saudáveis para se tornar escravos em Roma. Nós vimos como na Grécia os romanos encaram a escravidão de outra forma. A escravidão não é só para trabalhos agrícolas, trabalhos pesados ou trabalhos domésticos. Como na Grécia, os romanos veem os escravos como uma mão de obra de forma geral. Tinham escravos professores, tinham escravos artesãos, e aí por aí vai. Agora nós devemos frisar que todo escravo ele é propriedade do seu senhor, e o senhor tem poder de vida e morte sobre ele, pode fazer com ele o que desejar. Ok? Então, gente, por hoje encerra a nossa aula sobre a primeira fase, que é o período monárquico. Eu peço que vocês voltem à plataforma e assistam o vídeo que eu linkei no vídeo complementar 01. Então não esqueçam, ao terminar essa aula, vocês retornam à plataforma e vão assistir o documentário que está linkado ao vídeo complementar 01, para que nós possamos ter mais subsídios, mais conhecimento sobre essa Roma da Antiguidade. Na próxima aula, nós estudaremos a República Romana. Muito obrigado a todos, desejo que todos estejam bem, vocês e vossas famílias. Fiquem com Deus e um bom dia.